E se eu te dissesse que existe na Etiópia uma tradição cristã tão antiga quanto Roma, que preservou textos e histórias sobre Jesus que raramente ouvimos falar? Uma tradição que manteve viva, por mais de 1.600 anos, narrativas sobre a infância de Cristo que oferecem uma perspectiva única sobre os chamados anos silenciosos do Messias? Bem-vindo ao canal, e hoje você vai descobrir uma das tradições cristãs mais fascinantes e menos conhecidas do mundo. Antes de continuarmos, se você se interessa pela diversidade do cristianismo antigo e pelas diferentes formas como as culturas preservaram suas tradições sagradas, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque o que você está prestes a descobrir vai expandir sua compreensão sobre a história do cristianismo. Esta não é apenas história acadêmica, é uma tradição viva, preservada por uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo, intocada pela colonização e transmitida através de séculos de devoção. A Etiópia guarda uma perspectiva única sobre a infância de Cristo, que o mundo ocidental raramente explora. Antes que o mundo o conhecesse como o Messias, antes do batismo no Jordão e do Sermão da Montanha, havia narrativas sobre uma criança divina, poderosa e sábia. E essas tradições vivem na Etiópia. Os evangelhos canônicos do Novo Testamento apresentam uma pausa abrupta na biografia de Jesus entre os 12 e 30 anos. O último vislumbre que temos do jovem Jesus está em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52, onde ele impressiona os anciãos no Templo de Jerusalém com sua sabedoria durante a Páscoa. Mas após este episódio, segue-se um vazio de quase 2 décadas. Um período frequentemente chamado de Anos Silenciosos ou Anos Ocultos de Jesus. Não há relato bíblico canônico de sua adolescência, início da vida adulta ou o caminho que o levou ao ministério público. Esta lacuna misteriosa provocou séculos de especulação e escritos alternativos tentando preencher as lacunas. Mas e se eu te dissesse que existem tradições antigas que preservaram narrativas sobre esses anos? E se existisse um lugar na Terra onde esses relatos foram mantidos vivos por mais de 1.600 anos? Enquanto as escrituras canônicas permanecem silenciosas sobre estes anos, vários textos antigos, muitos considerados apócrifos pela tradição cristã ocidental, preservaram narrativas sobre essa fase da vida de Jesus. Entre as fontes mais intrigantes está a tradição bíblica etíope, considerada por muitos estudiosos como uma das coleções de textos cristãos antigos mais completas ainda preservadas. Esta tradição, ainda reverenciada pela Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, oferece perspectivas únicas, insights espirituais e relatos sobre Jesus durante aqueles anos não documentados nos evangelhos canônicos. E ao contrário da maioria das tradições cristãs que receberam o cristianismo via missões ou colonização, a conexão da Etiópia com o cristianismo remonta aos primeiros séculos da fé, dando às suas tradições uma perspectiva antiga e preservada de forma única. A Etiópia ocupa um lugar especial na história religiosa, não apenas por suas tradições espirituais, mas por seu status raro como uma nação africana que resistiu à colonização europeia. Esta independência histórica permitiu que a Etiópia preservasse manuscritos antigos, tradições e práticas religiosas sem a interferência ou modificação dos poderes imperiais europeus. A tradição bíblica etíope, preservada na antiga língua ge'ez, contém entre 81 a 88 livros, significativamente mais que os 66 encontrados na versão amplamente distribuída do Rei Jaime. Estes livros adicionais incluem textos como o livro de Enoque, Esdras, Baruque, os livros dos Macabeus e narrativas expandidas não vistas na tradição cristã ocidental. Ao contrário de muitas outras culturas cristãs que adotaram a religião
através de movimentos missionários posteriores, a identidade cristã da Etiópia tem sido indígena desde pelo menos o século IV d.C. Esta continuidade e proteção da interferência externa preservaram a Igreja Ortodoxa Etíope como uma das instituições cristãs mais antigas e intactas do mundo. As tradições escriturais e orais da Etiópia permaneceram notavelmente estáveis por mais de 1.600 anos, tornando-as uma janela fascinante para como os primeiros cristãos podem ter compreendido a vida e os ensinamentos de Jesus, especialmente durante os chamados anos silenciosos. Entre os tesouros mais preciosos da Etiópia estão os evangelhos de Garima, considerados possivelmente os manuscritos cristãos iluminados mais antigos que sobreviveram até hoje. Datados por radiocarbono entre os séculos 4 a 7 d.C., estes manuscritos representam uma tradição textual incrivelmente antiga. Estes evangelhos, preservados em mosteiros nas montanhas etíopes, contêm não apenas os textos canônicos, mas também tradições locais e interpretações que oferecem perspectivas únicas sobre a vida de Jesus. As ilustrações coloridas e o texto em ge'ez representam uma continuidade cultural ininterrupta de quase 2 milênios. A língua ge'ez, em que estes textos foram preservados, é ela própria fascinante. É uma língua semítica antiga, relacionada ao hebraico e aramaico, as línguas que Jesus provavelmente falava. Isto adiciona uma camada extra de proximidade cultural a estes textos, pois foram preservados numa língua estruturalmente mais próxima ao mundo linguístico de Jesus do que o latim ou grego dos textos ocidentais. O ge'ez permanece a língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Etíope até hoje, criando uma continuidade ininterrupta de quase 2 milênios. Monges etíopes ainda podem ler e compreender textos escritos há mais de 1000 anos, algo que seria impossível em muitas outras tradições cristãs. Quando se trata dos anos ocultos de Jesus, as tradições preservadas na Etiópia não são apenas interpretações espirituais, mas uma herança cultural profundamente enraizada. A ideia de que a juventude de Jesus possui narrativas documentadas nesta tradição antiga reflete uma continuidade que foi preservada em mosteiros e histórias orais por séculos. A tradição bíblica etíope preserva textos que o cristianismo ocidental perdeu, rejeitou ou considerou apócrifo. Estes incluem o livro de Enoque, textos expandidos do Antigo Testamento e evangelhos da infância que oferecem perspectivas sobre os anos formativos de Cristo. O livro de Enoque, por exemplo, foi amplamente lido e citado nos primeiros escritos cristãos, incluindo pelos pais da Igreja como Tertuliano, mas foi removido do cânone ocidental por concílios posteriores. Na Etiópia, no entanto, permanece uma parte aceita da tradição e fornece contexto não apenas para a escatologia cristã, mas também para compreender a natureza sobrenatural da linhagem de Jesus. Entre os textos mais fascinantes preservados na tradição etíope estão os evangelhos da infância, que, segundo estas tradições, descrevem eventos durante a juventude de Jesus. Uma história conhecida envolve Jesus formando pássaros de barro e depois, segundo o relato, trazendo-os à vida, uma narrativa simbólica da criatividade divina. Embora esta história também apareça em outras fontes antigas como o Evangelho da Infância de Tomás, sua preservação e reverência dentro do cristianismo etíope sugere que foi considerada uma tradição importante sobre a natureza de Cristo desde tenra idade. Estas narrativas, embora omitidas da maioria das Bíblias ocidentais, não foram tratadas como simples mito na tradição etíope. Elas eram parte da herança oral e escrita de uma comunidade devota que acreditava que os atributos divinos de Jesus eram evidentes durante toda a sua vida inicial. É importante notar que estas são tradições antigas preservadas pela fé.
não necessariamente relatos históricos verificáveis. Elas nos oferecem, no entanto, uma janela fascinante sobre como as primeiras comunidades cristãs compreendiam e interpretavam a natureza de Jesus. Segundo estas tradições etíopes, desde curar trabalhadores feridos enquanto ajudava José, o carpinteiro, até demonstrar compaixão extraordinária por aqueles em sofrimento, esses relatos enriquecem o retrato espiritual de Jesus e fornecem uma compreensão de como diferentes comunidades cristãs imaginavam seu desenvolvimento antes do ministério público. Uma tradição particularmente tocante descreve Jesus ainda jovem, consolando uma mulher viúva que havia perdido seu filho. Segundo o relato, Jesus não apenas ofereceu palavras de conforto, mas também demonstrou uma compreensão profunda do sofrimento humano que impressionou todos os presentes. As tradições etíopes também enfatizam a sabedoria extraordinária de Jesus desde muito jovem. Diferente dos evangelhos canônicos que mostram apenas um episódio no templo aos 12 anos, estas tradições descrevem Jesus regularmente surpreendendo rabinos, escribas e anciãos com seu conhecimento das Escrituras e de questões espirituais complexas. Outros relatos falam de Jesus ajudando em trabalhos de carpintaria, demonstrando habilidades excepcionais e mostrando compaixão por trabalhadores e necessitados. Essas narrativas pintam o quadro de uma juventude que, mesmo aprendendo ofícios práticos, demonstrava constantemente sabedoria e compaixão extraordinárias. Você pode estar se perguntando, se estas tradições são tão antigas, por que não fazem parte do cristianismo mainstream? A resposta envolve geografia, política e desenvolvimento institucional. Durante os primeiros séculos do cristianismo, havia uma grande diversidade de textos e tradições cristãs circulando por diferentes regiões. Quando o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial, começou um processo de padronização que, inevitavelmente, levou à formalização de determinados textos como canônicos. O Concílio de Nicéia em 325 d.C. e concílios subsequentes determinaram quais livros seriam incluídos no cânone oficial do Império. Muitos textos que continham narrativas elaboradas da infância de Jesus foram considerados desnecessários para a doutrina oficial ou potencialmente confusos para a teologia sistematizada. Enquanto o cristianismo ocidental passava por essas transformações institucionais, a Etiópia permanecia relativamente independente geograficamente e politicamente. Isto permitiu que preservasse tradições e textos que foram perdidos ou deliberadamente excluídos em outros lugares. A Igreja Ortodoxa Etíope desenvolveu sua própria hierarquia e tradições, mantendo textos que considerava sagrados, independentemente das decisões tomadas em Roma ou Constantinopla. Esta preservação independente é o que nos permite hoje ter acesso a essas narrativas fascinantes sobre a juventude de Jesus. O que torna estas tradições etíopes particularmente interessantes é como elas retratam Jesus como simultaneamente completamente humano e divino desde a infância. Ao contrário de algumas tradições que enfatizam apenas sua humanidade durante os primeiros anos, ou outras que focam apenas em sua divindade, as tradições etíopes apresentam uma figura que experimenta emoções humanas normais enquanto demonstra sabedoria e compaixão extraordinárias. Vemos Jesus, segundo estas tradições, brincando com outras crianças, ajudando sua família, aprendendo o ofício de carpinteiro com José, mas também demonstrando sabedoria sobrenatural e compaixão divina por aqueles ao seu redor. Estas tradições levantam questões interessantes sobre nossa compreensão de Jesus e de sua missão na Terra. Se considerarmos estas narrativas como expressões de fé antiga, mesmo que não como história verificável, elas sugerem que há muito mais diversidade na tradição cristã primitiva do que frequentemente reconhecemos. Isso também indica
que tradições mantidas por comunidades cristãs antigas podem conter perspectivas importantes que foram menos enfatizadas pela igreja institucional mainstream, oferecendo uma visão mais rica da diversidade do cristianismo primitivo. É fundamental reconhecer que o cristianismo etíope representa uma das mais antigas e contínuas tradições cristãs no mundo. Muitas pessoas erroneamente acreditam que o cristianismo na África começou com a colonização europeia, mas a tradição cristã da Etiópia é contemporânea aos primeiros desenvolvimentos da fé. Registros históricos confirmam que o cristianismo foi adotado como religião estatal na Etiópia no século IV, décadas antes de se tornar a religião oficial do Império Romano. Esta afirmação é apoiada por historiadores como Cosmas Indicopleustes, um viajante e monge do século VI que documentou práticas cristãs já estabelecidas em Aksum, o antigo reino etíope. Seus registros descrevem uma comunidade cristã já próspera, completa com igrejas, debates teológicos e proteções para cristãos perseguidos de outras terras. Estes fatos posicionam a Etiópia não como receptora tardia do cristianismo, mas como um dos seus berços mais antigos. A descoberta e preservação de manuscritos em mosteiros remotos nas montanhas etíopes continua a fascinar estudiosos. Estes mosteiros, alguns construídos em locais quase inacessíveis, serviram como bibliotecas vivas, preservando textos que o mundo exterior considerava perdidos. Os evangelhos de Garima, mencionados anteriormente, são exemplos perfeitos desta preservação extraordinária. Estes manuscritos contêm ilustrações coloridas e textos que representam uma continuidade ininterrupta de tradição cristã, oferecendo perspectivas sobre como as primeiras comunidades cristãs africanas compreendiam e expressavam sua fé. Estes manuscritos têm valor tanto acadêmico quanto espiritual. Para estudiosos, eles representam evidência importante da diversidade do cristianismo primitivo e de como diferentes culturas interpretaram e preservaram as tradições sobre Jesus. Para crentes, independentemente de denominação, eles oferecem perspectivas adicionais sobre a riqueza da tradição cristã e sobre diferentes formas de compreender a natureza e missão de Jesus. É importante abordar estes textos com humildade acadêmica, reconhecendo que representam tradições de fé antigas, sem necessariamente afirmar sua precisão histórica literal. Naturalmente, estas tradições enfrentam diferentes tipos de recepção. Alguns acadêmicos as estudam principalmente como evidência da diversidade do cristianismo primitivo, enquanto outros se focam em seu valor cultural e antropológico. Dentro das comunidades religiosas, há também variedade de perspectivas. Alguns veem estas tradições como complementares às escrituras canônicas, oferecendo perspectivas adicionais sobre Jesus, enquanto outros preferem focar apenas nos textos canonizados. Um número crescente de estudiosos, no entanto, reconhece a importância de estudar estas tradições não necessariamente como história literal, mas como evidência valiosa de como as primeiras comunidades cristãs compreendiam Jesus e desenvolviam suas práticas de fé. Então, o que estas tradições significam para nós hoje? Primeiro, elas nos lembram da incrível diversidade e riqueza do cristianismo mundial. Tradições que foram preservadas de forma independente podem oferecer perspectivas valiosas sobre a fé. Segundo, elas nos desafiam a expandir nossa compreensão da história do cristianismo para além das narrativas predominantemente ocidentais. O cristianismo sempre foi uma fé global, e diferentes culturas contribuíram de maneiras únicas para sua preservação e desenvolvimento. Terceiro, elas nos convidam a apreciar como diferentes comunidades expressaram sua devoção e compreensão de Jesus através dos séculos, criando uma tapeçaria rica de tradição cristã que vai muito além de qualquer denominação específica.
A busca para compreender completamente a história do cristianismo primitivo continua, à medida que mais manuscritos são descobertos, traduzidos e estudados, e à medida que tecnologias avançadas nos permitem examinar textos antigos de novas maneiras, podemos esperar insights contínuos sobre a diversidade da fé cristã primitiva. A tradição etíope nos lembra que a preservação da herança espiritual não é propriedade de nenhuma cultura ou instituição específica. Ela floresce onde quer que pessoas devotas se dediquem a guardar e transmitir a sabedoria que consideram sagrada. Os anos silenciosos de Jesus permanecem um período fascinante de especulação e estudo. Através das tradições preservadas na Etiópia, vislumbramos uma perspectiva contínua de fé que honra toda a vida de Jesus, sua juventude, sabedoria e missão. Isto nos desafia a expandir nossas perspectivas além dos textos que conhecemos melhor e apreciar as diversas maneiras como fé e cultura se entrelaçaram através dos séculos. A Etiópia, através de sua preservação única destas tradições antigas, oferece-nos uma janela para um cristianismo mais diverso e culturalmente rico. Estas tradições não diminuem a importância dos evangelhos canônicos, mas nos lembram da riqueza da herança cristã mundial. Elas nos convidam a considerar Jesus não apenas através da perspectiva de uma tradição específica, mas como uma figura que inspirou diversas comunidades a preservar e celebrar diferentes aspectos de sua vida e ensinamentos. Se esta jornada, através das tradições da Etiópia, expandiu sua perspectiva sobre a diversidade do cristianismo antigo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder futuras explorações sobre as tradições africanas menos conhecidas ao redor do mundo. A riqueza da tradição cristã está preservada em muitos lugares, das montanhas da Etiópia aos mosteiros do Oriente, cada um oferecendo perspectivas únicas sobre a fé que transformou o mundo. E há sempre mais para descobrir sobre como diferentes culturas compreenderam, preservaram e celebraram sua herança espiritual. Esta é apenas uma das muitas jornadas que podemos fazer para compreender melhor a diversidade e riqueza do cristianismo mundial. Continue conosco nesta exploração, porque há muito mais para descobrir sobre as tradições que moldaram nossa compreensão da fé através dos séculos.